Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês a resenha do livro Dias de Despedida, de Jeff Setner. Esse foi o primeiro livro que veio na minha caixinha do Turista Literário e não poderia ter sido uma melhor introdução às malinhas do turista. Então, como já tem um tempinho que eu li esse livro, me perdoem se não for uma resenha muito detalhada, como geralmente são as minhas, mas talvez vocês prefiram que vai ser um vídeo talvez mais curto. Então, esse livro é um livro muito emocionante, com um plano de fundo muito triste, mas é uma história muito boa. E ele vai contar a história do Carver, que é um garoto que tinha seus 3 melhores amigos, que eram o Blake, o Mars e o Eli. E geralmente todos os dias de tarde, quando eles podiam, eles se encontravam. Então, assim, nas férias, um pouquinho antes das aulas voltarem, né? Os 3 amigos dele estavam de carro indo buscá-lo para mais um dessas tardes que eles passam juntos. E eles estavam atrasados e o Carver mandou uma mensagem perguntando: cadê vocês? Me respondam. E após isso, os amigos dele sofreram um acidente de carro e os 3 faleceram. O Carver ficou desolado, é claro, ele perdeu os 3 amigos dele de uma vez só, de uma maneira muito inesperada. Para piorar, a mensagem que ele enviou foi para o Mars, que era o que estava dirigindo. E o pai do Mars é um juiz. Quando, recuperaram as coisas, os jovens viram que tinha uma mensagem pela metade digitada no celular do Mars, que era para responder o Carver. E, assim, não se sabe se essa mensagem, foi digitada pelo Mars ou por algum dos outros meninos no celular dele. Mas ficou a questão de ele estava respondendo a mensagem enquanto ele dirigia e por isso que o acidente aconteceu? Ou será que a causa do acidente foi outra? Então o pai do Mars decidiu que vai abrir um processo para investigar isso, achando que o Carver tem culpa. E o Carver também começa a se sentir culpado com toda a situação. Então ele tem que lidar com o luto pela morte dos seus melhores amigos, com a culpa, e as coisas não estão nada fáceis. Ele não tem muitas pessoas ao lado dele, porque o pai do Mars está contra o Carver. A irmã gêmea do Eli também decidiu fazer da vida dele no inferno, principalmente na escola. Mas ele também tem outras pessoas lá por ele, que são a sua irmã, que convence ele a começar a ir no psicólogo. A ex-namorada, do Eli virou sua única amiga. E ele recebe uma proposta surpreendente da avó do Blake. A avó do Blake, ao contrário das outras famílias, não está tão agressiva, tão nervosa com o Carver. Claro que ela está em tremendo luto pela perda do neto, mas ela fez uma proposta pro Carver. Ela quer fazer um dia de despedida, porque ela não teve a chance de se despedir do seu neto. E já que eles eram muito amigos, ela quis, junto do Carver, poder fazer um dia juntos, realizando atividades que ela gostaria de ter feito com o neto dela antes dele partir. E então ele estava incerto quanto a aceitar. Será que é uma boa ideia entrar nessa? E logo as outras 2 famílias ficaram sabendo desse tal dia de despedida e começaram a querer também. Então, o livro vai tratar dessa jornada, assim, das consequências desse acidente, desse luto deles. E a gente, a partir daí, também vai acompanhar toda a questão emocional do Carver. E a gente acaba aprendendo a história também de cada um dos meninos, com o Carver e a família deles. E é até interessante, no início parecia quase que uma campanha contra mensagens de texto enquanto dirige. Mas é interessante o livro abordar isso, porque é uma realidade, infelizmente, que tá aí presente, Muitas pessoas se distraem no telefone enquanto estão na estrada, e acidentes de trânsito são, infelizmente, muito comuns e a causa de várias mortes. Mas aí a gente tem, então, os dias de despedida e o que vai acontecer nesses livros. E acaba que esse livro tem muitas frases interessantes, sabe? De toda essa trajetória de luto, de conhecer as pessoas, das memórias que ficam. Tem muitas frases bem legais, algumas eu selecionei, mas tem uma que eu quero ler pra vocês.
Engraçado como as pessoas passam por esse mundo deixando pedacinhos de sua história para as pessoas que conhecem carregarem. Faz você pensar o que aconteceria se todas essas pessoas juntassem suas peças do quebra-cabeça. Isso é algo que acontece muito nesse livro, né? O Carver conhece um lado dos seus amigos. A família deles conhece outro lado. No caso, a namorada do Eli conhecia outro lado. Então, ao interagir com essas pessoas, o Carver acaba descobrindo mais sobre os amigos. E essas pessoas acabam descobrindo mais, sabe? Ao se juntarem e trocando lembranças e experiências, eles acabam descobrindo coisas sobre essas pessoas tão próximas e tão queridas por eles que eles não faziam ideia, porque simplesmente não foram tópicos de conversa entre eles, né? Às vezes a gente conversa alguma coisa com nossos amigos, não conversa com a nossa família e vice-versa, simplesmente porque grupos diferentes, assuntos diferentes. Então também tem essa coisa dos pedacinhos das lembranças de cada um sendo conectadas e a gente junto das pessoas do livro também conhecendo eles. A gente conhecendo eles, né, mais pela primeira vez, como leitores, e as pessoas próximas a eles conhecendo outros lados deles. E é bem legal assistir esse processo. Eu também achei bem interessante a maneira como o autor faz algumas descrições, que algumas eu achei bem criativas e específicas às vezes, porque ele baseia muito das descrições das coisas, né? Com base em cores, texturas, sabores e sentimentos. Então, acaba que eu achei uma escrita de certa forma poética, mas não querendo falar poética de uma maneira que parece que eu tô tentando elogiar e não acho a palavra certa. Realmente foi gostoso ler, sabe? Tinha sempre uma sutileza meio poética nas frases e em tudo que me encantava. Muita coisa me encantou nesse livro, da maneira como o autor escreve mesmo. Então, gente, estou interrompendo a resenha para fazer um adendo muito importante que eu esqueci de mencionar, né? Vocês acabaram de ver que eu elogiei muito a linguagem, eu vou mencionar isso mais uma vez mais pra frente nesse vídeo, porque realmente eu gostei muito do que eu li. Só que eu elogiei o autor e esqueci de elogiar o tradutor, que eu vou até mencionar o nome dele aqui. Tive que pegar o livro pra ver. E a tradução é do Guilherme Miranda. E é importante, né, eu lembrar, às vezes eu esqueço, quer dizer, praticamente sempre eu esqueço de mencionar o tradutor, mas eu acho que eu não devo esquecer, principalmente em momentos quando é uma resenha tipo essa, na qual eu só tenho elogios a fazer da linguagem, da maneira que o livro foi escrito, porque se é um livro escrito em inglês, eu li em português e eu achei ele muito bem escrito, parte desse crédito é do tradutor que soube fazer uma boa tradução e passar bem a mensagem, o sentimento, tudo que deveria ser passado através das palavras. Então, vou tentar me policiar mais para lembrar de mencionar os tradutores mais vezes, principalmente quando eu gostar bastante da tradução. E acabou que o livro, né, como eu disse, né, a parte dos acidentes é algo que infelizmente acontece, e eu achei todo o livro bem realista, sabe, as experiências, as reações das pessoas, eu achei tudo... eu sei que é um livro de ficção, mas poderia ser a história de alguém, então é algo que eu achei bem interessante que o autor fez aqui. E também os dias de despedida eu achei uma ideia maravilhosa. Eu creio que pessoas por aí já devem ter feito isso, né, alguma vez, mas também é uma maneira interessante, né, das famílias e entes queridos se despedirem das pessoas que às vezes foram embora cedo demais e surpreendentemente demais. Ou às vezes até quando era algo que estava previsto já, mas eu acho que dá um encerramento. Não um encerramento, né, que eu acho que é difícil encerrar completamente, mas ajuda a concluir e eu acho que a lidar melhor, digerir melhor, não sei. Eu tenho essa impressão, claro, com base nesse livro. E minha última observação aqui sobre esse livro é que é o seguinte, eu achei muito interessante que assim como ao longo do livro o Carver foi lidando com o luto, eu me senti confortada no fim da leitura, né? Tinha ele conversando com as pessoas, ele tentando processar tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo, tudo que ele sentia. Tinha os momentos dele também, né? Ele fazendo terapia. Então, tudo isso, foi ele lidando com esse luto, me confortou, mesmo eu sendo uma pessoa de fora. Mesmo eu sendo uma pessoa que não passou por uma perda como a que ele passou. Eu me senti confortada, sabe? Eu tive a impressão de que algumas coisas ditas, algumas conclusões feitas me confortariam se eu estivesse passando por algo assim, ajudariam meu coração a doer menos. Então,
Foi um livro que, com essa linguagem do autor, com o tema envolvente, foi um livro que conseguiu me puxar pra dentro da história, num ponto que minha empatia pro personagem tava num nível de eu me sentir confortada pela jornada dele de luto. Então eu recomendo muito pra vocês. O Carver perdeu pessoas queridas pra ele, o que é tremendamente triste, mas também a gente viu o quão cheio de memórias boas, quão cheio de amor essas relações foram, né? Então vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!